Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Insegurança como padrão de autossabotagem. Quem aí está usando insegurança como padrão de autossabotagem? Ou daqui a pouco nós estamos usando e não estamos nem percebendo esse movimento? Então vamos esperar o pessoal entrar, dar um segundinho só, e vou convidando vocês a baixarem as barreiras, a receberem da energia, receberem da consciência. Então sejam todos muito bem-vindos. E o quanto a gente se sabota aí sem nem perceber, o quanto a gente permite que tudo isso que está gravado no nosso inconsciente conduza a nossa vida, conduza as nossas escolhas, conduza as nossas decisões, porque a gente ligou o piloto automático que está com pressa, está no fazer, fazer, fazer. Ontem eu falei aqui sobre o ser para ter, sobre esse espaço de fazer, fazer e fazer, não se permitir relaxar, não se permitir desfrutar, não se permitir viver esse processo e estar conectado com nós. E quando a gente entra nesse espaço de acionar esse piloto automático aí, nós acessamos tudo isso que está lá no inconsciente, permitimos que isso vá conduzindo por nós, porque não nos tira da zona de conforto, é mais cômodo, eu não tenho que parar para olhar para isso. E aí vem as nossas justificativas e desculpas do eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para investir no meu autocuidado, eu não consigo, eu não dou conta. Então tudo isso também está na insegurança, o eu não consigo, eu não dou conta. O quanto nós validamos muito mais, temos muito mais segurança naquilo que os outros estão falando para nós do que naquilo que está aqui dentro, do que naquilo que nós realmente somos. O quanto quando vem um colega de trabalho, vem um chefe, vem alguém da família e diz: ah, tu vai fazer isso aí, capaz, isso aí tu não consegue fazer. E tem pessoas que falam isso, que escolhem esse caminho. E daí você começa a se encher de inseguranças e dizer, realmente eu não tô pronto para isso aqui. Eu tinha que ter treinado mais, eu tinha que ter mais experiência, eu tinha que ter feito mais um curso. Quanto a gente faz isso dentro dos relacionamentos, o quanto a gente vai se diminuindo, vai se invalidando e vai se sabotando por causa dessas inseguranças. Porque muitas vezes a gente está colocando o outro num pedestal e não está olhando para o nosso valor, não está olhando para a nossa importância. Então, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de que não tenha mais interesse em mim, eu tenho medo de não ser visto, e daí eu vou sabotando as minhas relações através dessas inseguranças. Só que por baixo dessa insegurança que nós usamos como padrão de autossabotagem, tá medo, um medo muito profundo. E um medo que está enraizado, que começou lá na nossa infância e que a gente nem sequer lembra do que aconteceu lá. E não importa, não precisa lembrar dos acontecimentos, não precisa lembrar dos fatos em si, dos detalhes, mas nós temos formas de olhar para isso e de modificar esse sentir. É aquilo que eu trago para vocês, de acolher, de olhar para isso, de reconhecer isso como parte de nós, de integrar isso e de ressignificar. Então, quanto a gente vem se invalidando aí, o quanto a gente vem se diminuindo dentro de várias situações e sabotando tudo aquilo que a gente deseja construir. Então, aquela promoção do trabalho que eu desejava
tanto aquela promoção. Eu já tive pessoas me falando isso. Nossa, eu esperei tanto por essa promoção e agora saiu. Eu fui convidada para esse novo cargo e eu tô sentindo que eu não vou dar conta, eu tô com medo. Então, durante todo esse tempo, tu vai se preparando. Tu já sabia que desejava aquilo ali, já estava construindo aquilo e criou. Tanto criou que aconteceu. E daí, quando acontece, começa a ir para esse espaço. Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparado para isso? E isso é profundo, é muito profundo, porque nós temos feridas de rejeição, e feridas de rejeição, elas são profundas, elas batem no nosso direito de existir, elas vêm batendo no nosso pertencimento, e pertencer é algo que nós desejamos muito. Então, por que nós desejamos? A gente não veio aqui para viver sozinho, isolado. E a gente deseja pertencer aos grupos que nós vivemos, seja familiar, seja de amizade, seja de trabalho. Só que o simples fato de nós estarmos aqui, nós já pertencemos. Todos nós pertencemos. Mas isso somos nós conscientes. Mas o nosso inconsciente está lá, com aquela feridinha batendo naquela tecla. Tu vai ser rejeitado, essa tua ideia aí vão rechaçar, tu vai passar a maior vergonha. Eu poderia hoje aqui começar antes da live a pensar, eu falar de insegurança, eu falar de sabotagem, o que eu sei disso? E vim aqui desmarcar com vocês. Então, é uma construção. É a gente começar a olhar para tudo que está por baixo disso. Que medos são esses que não deixam eu reconhecer o meu valor? Que medos são esses que não deixam eu me sentir seguro? E para se sentir seguro no mundo, tem que se sentir seguro aqui dentro. Eu vou dar conta disso aí. Eu sei que eu vou dar conta disso. E não importa o que seja, não importa o tamanho do que seja, nós damos conta. E muitas vezes, para dar conta, nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos pedir auxílio. E tá tudo bem. Isso é outro ponto que nos ensinaram. Não pode pedir ajuda, isso é coisa de pessoa fraca. Não, pedir ajuda é ato de coragem. Pessoas corajosas, que têm um nível de vulnerabilidade, de olhar para dentro de si e dizer, ok, eu dou conta. Mas nesse momento eu preciso dar a mão para alguém que me auxilie aqui. Isso é coragem. E uma coragem muito grande. Só que as nossas barreiras de proteção, elas vão nos colocar num espaço da gente não olhar para isso. Num espaço de fugir. E onde é que eu vou fugir? Quando eu não quero olhar para minha insegurança, quando eu não quero olhar para os meus medos. Muitas vezes eu vou fugir nas compras, eu vou fugir no excesso de exercício, eu vou fugir na comida, eu vou me isolar, vou parar de conviver com as pessoas, porque se eu não convivo, eu não preciso olhar para isso, se eu não convivo, eu não preciso escutar o que elas falam, se eu não convivo, eu não preciso escutar crítica, julgamento. Só que tudo isso faz parte da nossa vida. Nós convivermos, tudo é aprendizado, tudo está nos auxiliando a construir essa nossa jornada de conhecimento. Então, enquanto a gente está se sabotando, está deixando de viver o relacionamento que nós desejamos, o quanto nós estamos deixando de viver a vida financeira que nós desejamos. Porque quando a gente chega num teto, nós vamos lá e destruímos tudo aquilo, porque eu não sou merecedora, porque eu não sei como é que eu vou lidar com esse dinheiro, porque eu já criei uma crença de que se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver muito sucesso, se eu tiver muita felicidade, as pessoas vão ter inveja de mim,
as pessoas não vão mais querer conviver comigo, elas vão dizer que eu sou snob e que eu sou gananciosa e N crenças que a gente tem aí por baixo. E daí eu começo a ficar com medo, começo a ficar insegura, começo a acreditar que eu não vou dar conta de tudo isso. E ok, então vou ficar aqui na minha zona de conforto, que é que eu conheço. E aí, tá fazendo sentido para vocês? E eu vou me sabotando. E daí eu escuto o quê? Toda vez que eu tô chegando onde eu desejo, acontece alguma coisa que eu não sei o que é e estraga tudo aquilo. Só pode ser a inveja do vizinho, não é? Ah, só é o parente lá que não pode ver eu bem, que ele fica botando olho gordo aqui. Quanto a gente terceiriza as coisas. É o ano ruim, mudou o governo, é a economia. Quanto a gente fica procurando culpados para não olhar que, ok, tem uma dor aqui dentro, tem uma ferida aqui dentro. Vamos olhar para isso? Quando a gente fica terceirizando, e o que eu costumo dizer, quando a gente para de achar os culpados externos, não consegue mais culpar pai e mãe, não consegue mais culpar companheiro, governo, sociedade, economia, já está se extinguindo os culpados, a gente começa a dizer, fizeram magia para mim, só pode. E aí? Quem é que nunca foi para esse espaço de achar culpados, para não olhar que está se sabotando, para não assumir essa responsabilidade de que, ok, sou eu que crio a minha realidade. Toda manhã, quando eu acordo, eu já fico pensando que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, eu já fico assistindo as catástrofes da TV. A primeira coisa que eu faço é pegar o jornal e ir lá para a seção da miséria. Com o que nós estamos nos conectando? Que escolhas nós estamos fazendo? O quanto nós estamos olhando para nós? O quanto a gente está reclamando do outro que não muda, mas nós não estamos na escolha de olhar para nossa mudança também. E não é como crítica, não é como julgamento, é como consciência. Não é para olhar para si e se culpar, não é para olhar para si e se condenar. É para trazer essa consciência de, ok, eu estou criando tudo isso na minha vida. O que eu preciso fazer para reverter esse processo? Porque se eu estou criando isso, eu estou colocando energia nisso. Se eu pegar essa mesma energia e fizer o processo inverso, mas eu não sei como fazer. Aí que entra o que eu disse para vocês, pedir ajuda é um ato de coragem. A gente não precisa saber de tudo. A gente não vai dominar todas os conhecimentos e as ciências. Por isso que existem pessoas em cada área. Dentro da nossa área, nós vamos estar sempre em aprendizado. Então, o quanto a gente ainda está validando muito mais as outras pessoas, validando muito mais a opinião dos outros, a realidade dos outros, a gente está acreditando que os outros sabem mais, ao invés de olhar aqui para dentro e valorizar quem eu sou, ao invés de ficar olhando e se cobrando porque não chegou ainda onde desejava, se cobrando e se punindo porque tem uma raiva aí dentro que tem vergonha de sentir, porque tem uma tristeza que vem à tona e não sabe de onde que vem e tem vergonha disso, porque eu não posso me vulnerabilizar e mostrar para as pessoas que eu não sou perfeita. E existe alguém perfeito
Só que a gente olha para a vida do outro e nós definimos que o outro tem uma vida perfeita, nós definimos que a vida do outro é melhor que a nossa. Por quê? Porque nós não reconhecemos a nossa, nós não reconhecemos tudo aquilo que a gente já criou, nós não reconhecemos o nosso valor. Quando nós começarmos a olhar para dentro de nós, quando nós começarmos a nos fortalecer de dentro para fora, é esse o processo, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando a gente começar a fortalecer esse ser e olhar com vulnerabilidade para essas nossas dores, para essas nossas cicatrizes, para esses traumas e começar a se empoderar de quem nós somos, a gente sai desse espaço de insegurança. Nós começamos a ver a força que tem aqui dentro. E que errar e fracassar não é o fim do mundo. É um degrau para dar um impulso para nós. Então para subir meus degraus eu preciso errar e fracassar. Não. Mas eu vou errar em algum momento. E se errar, aquilo tudo que a gente chama de errar, for somente uma escolha que eu fiz e que demorou mais para trazer o resultado que eu desejava, ou foi uma escolha que eu fiz e teve o resultado inverso do que eu desejava. Ok, eu aprendo com isso e eu faço novas escolhas. Isso que a gente fala de estar no adulto. Assume o adulto que tem aí dentro. Mas a gente assume o adulto quando a gente começa a olhar para essa criança ferida. O que é essa criança ferida? São essas coisas que a gente gravou lá na infância, que estão aí nos conduzindo no inconsciente, no piloto automático, e que todos nós temos. A gente pode ter tido a melhor infância, os melhores pais que existiram, mas todos nós temos em algum nível. Só que quanto maior a nossa proteção, maior a nossa negação, maior a nossa fuga, maior os nossos medos e inseguranças, quanto mais nós escondemos no mundo lá fora quem nós somos verdadeiramente, maior essa ferida. O processo é colorido? O processo é cor-de-rosa? Não. Vai ter choro? Muitas vezes vai ter dor? Vai. Só que é isso que vai fazer a gente tomar nossa força, que vai fazer com que a gente olhe, ok, era isso aqui que vinha gerando esse padrão, que eu vinha me sabotando o tempo inteiro, acreditando que eu não merecia, que eu não dava conta, que eu não era capaz de criar isso na minha vida. E daí tu vai te empoderando disso. E é um processo libertador, o processo do autoconhecimento, de olhar para tudo isso que está lá dentro, ele nos liberta. Porque quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente guarda, quanto mais a gente faz de conta que não está acontecendo, mais sofrimento a gente vai gerando, porque mais força a gente dá para isso. Vamos dizer que eu tenho uma caixinha. Tem uma caixinha ali. E eu tô guardando essa dor naquela caixinha. Acontece mais um episódio que eu acesso essa dor, eu boto ali. Mais um episódio, eu boto ali. Mais um episódio, eu boto ali. Essa caixinha, ela tem um tamanho específico. E ela não aumenta. Mas eu vou colocando coisa nela. Vai chegar uma hora que ela vai estourar. Ela não vai comportar. E é na negação que está o nosso sofrimento. Então, sim, o processo vai ser desafiador em muitos momentos. Não precisa ser em todos. Existem formas da gente fazer liberações, existem formas da gente olhar para isso de uma forma amorosa também, de uma forma acolhedora. E às vezes é difícil. Eu costumo... Quando eu estava lá no início do meu processo, eu costumava brincar, levei um tapa na cara quântico. Porque às vezes é isso, é tipo, putz, eu estava fazendo isso.
E às vezes é desafiador olhar, porque eu tenho que olhar que sou eu que estou fazendo, não é mais ninguém. Só que daí tem o inverso desse caminho. Quando eu tomo esse tapa na cara quântico de sou eu que estou fazendo isso, eu entendo que eu tenho o poder de mudar isso. Porque se eu crio isso, eu tenho o poder de mudar. O que os outros fazem eu não posso mudar. O que os outros escolhem eu não posso mudar. Não posso mudar ninguém mais no mundo além de mim. Eu sou a única pessoa que eu posso modificar. E daí, quando cai essa ficha, eu começo a me responsabilizar pelas minhas escolhas, aí eu vejo o tamanho do meu poder. E daí, eu começo a ver o meu valor. E daí, eu começo a reconhecer a minha força. Eu começo a reconhecer que sim, é muito seguro ser eu. Porque sou eu que estou no comando disso aqui. Disso aqui o quê? Da minha vida. Eu estou no comando da minha vida. Seja de forma inconsciente ou seja consciente, sou eu que estou no comando da minha vida. E daí eu começo a sair desse espaço de insegurança. Mas eu só vou sair disso se eu olhar para o que tem por baixo disso, para o que está criando isso. Então, em que lugares nós estamos nos sabotando através da nossa insegurança? É relacionamento? É trabalho? É vida financeira? É saúde? Onde é que eu estou usando a minha insegurança para me sabotar? Onde é que quando eu chego perto do que eu desejo ou que eu já cheguei onde eu desejava, eu vou lá e começo com esse monte de coisinha na minha cabeça dizendo que eu não vou dar conta, que eu não sou boa o suficiente, que isso não é para mim, que devem ter tido pena de mim para me colocar lá, né? Deve ter sido favor de alguém. Ixi, quando a gente está inseguro, tem um leque de coisa aí que vem na cabeça da gente. E isso está realmente criando mais para nós? O que dá para escolher diferente a partir de hoje? A partir dessa consciência? A partir da consciência de que sou eu que crio a minha realidade? É parar de esperar que o pai, que a mãe, que o vizinho mude e começar a olhar para a nossa responsabilidade. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Se nós começarmos a olhar 24 horas por dia, se nós começarmos a estar presentes com nós, presentes com o que acontece, se nós começarmos a olhar para o que acontece lá fora e ver os presentes que a gente ganha, inclusive através daqueles momentos desafiadores e das pessoas desafiadoras. Tudo isso está falando sobre algo aqui dentro que precisa ser curado. E tudo isso está falando sobre algo aqui dentro que precisa ser visto. E isso é um presente grandioso. Porque a gente quer receber só o que é bom. Ah, eu só quero receber o que é bacaninha, né? Eu só quero ver o serzinho de luz, eu só quero receber coisa boa, eu não quero passar por dificuldade. Mas os percalços nos ensinam. E eles fazem parte da trajetória. Só que eles não precisam acontecer o tempo inteiro, eles não precisam ser a nossa escolha. Eu escutei uma coisa essa semana. Uma pessoa disse para mim, antes disso, se a gente começar a observar tudo o que nós falamos, nós vamos ver o quanto de crença tem aí criando aquilo que a gente está
muitas vezes lutando, batalhando e gastando uma energia enorme para não ter mais na nossa vida. Então a pessoa disse para mim assim, ó, a gente tem que chegar no fundo do poço, porque no fundo do poço tem uma mola para se impulsionar. Você sabe o que acontece na vida da pessoa que diz isso? Ela vai sempre ir no fundo do poço para se impulsionar. Quando ela conquistar algo, ela vai destruir, porque ela precisa ir para o fundo do poço para poder se impulsionar de novo. E eu me lembro que eu respondi, eu fui para o fundo do poço e eu não me impulsionei. Eu cavei mais um pouco, porque eu ia provar para mim que eu era capaz. Quem era eu para chegar só no fundo do poço? Eu podia cavar mais e fazer um buraco maior para mim, só que eu não escolho mais isso para mim. E aí eu perguntei, quem me conhece aí sabe que me chama, sempre vem umas perguntinhas. E se ao invés de tu ir para o fundo do poço, quando tu botar o pé lá na beirada, tu olhar e disser, eu não escolho mais isso, eu vou me impulsionar daqui. Que essa é a primeira consciência. Opa, não escolho entrar aqui, que eu posso me impulsionar daqui de onde eu tô. E vai chegar uma hora que não vai precisar botar o pé na beirada. Só que isso é crença. Só que isso é tão arraigado em nós que sozinha a gente não percebe. E às vezes a gente tá tão grudada na nossa crença que mesmo alguém falando, mesmo alguém fazendo uma pergunta, eu tô tão na razão que eu não tô disposta a mudar, que eu vou continuar com a minha crença. Só que sou eu. E eu vou continuar dizendo que é o mundo lá fora que não tá ajudando. E entra ano, sai ano, passa ano, e eu vou dizer, é esse ano que tá difícil, ano que vem vai melhorar. Aí ano que vem é esse ano que tá difícil. As promessinhas, aquelas de 31 de dezembro, a gente já tá quase em outubro, né? Então não preciso fazer nada, porque em dezembro eu faço pulo umas ondinhas, faço umas promessas lá num caderninho que eu não vou olhar o resto do ano, e daí tudo vai mudar. Porque vai virar o ano, né? Virou o ano, mudou a energia do ano, e a minha vida vai mudar sem eu me movimentar. Vamos sair dessas crenças mágicas de que a nossa vida vai mudar sozinha? Se sou eu a dona da minha vida, se sou eu que tô no poder desse negócio, que é a minha vida, como é que ela muda se eu não mudo? Se eu continuar escolhendo todos os dias a mesma coisa. Mas é aquilo que eu trago para vocês. É aquilo que eu trago para vocês. O universo está em movimento, em movimento, em movimento. Eu tô parada. E o universo está se mexendo. E muito rápido. Vocês acham que o universo vai parar para me esperar? Tem quantos bilhões de pessoas aí? Só no planeta Terra. Aí ele vai parar para me esperar. Não, ele vai continuar em movimento. E uma hora eu vou ter que me movimentar. Porque eu tô aqui para crescer, para evoluir, para viver. Não tô aqui para ficar parada, esperando, vendo a vida passar. Vendo se alguém vai lá resolver a minha situação. Isso é viver na nossa criança. A criança, ela tá sempre esperando ser salva. A criança, ela tá sempre esperando que algo mágico aconteça na vida dela e que resolva as coisas por ela. Mas é nós internalizarmos que agora nós somos adultos e que nós precisamos cuidar dessa criança que vive dentro de nós, porque ela existe e ela sempre vai existir.
Isso não vai ser apagado, mas isso pode ser acolhido, isso pode ser ressignificado, isso pode ser olhado de outra forma. Nós podemos mudar o nosso sentir em relação a isso. E é aí que a gente se empodera. Porque quem precisa cuidar da nossa criança agora somos nós. E aí? Tem alguém aí se sabotando na insegurança? Fez sentido aí para vocês? Porque domingo à noite, choque de realidade no domingo à noite, para a gente poder começar uma semana numa consciência nova, que a gente possa pelo menos parar para dar uma mexidinha aí nas ideias e começar a semana numa consciência nova, começar a semana dizendo aquelas coisas que eu escutei lá, já dar uma olhadinha o que eu posso fazer diferente. Será que eu posso acordar na segunda-feira sem reclamar que é segunda-feira? E começar a entender que sou eu que crio a minha realidade? E que talvez se eu começar a acordar agradecendo, isso muda? Mas não é agradecer uma vez, né? É ser a energia da gratidão. Mas nós só vamos estar seguros dentro de nós, seguros das nossas escolhas, seguros de quem nós somos, quando nós olharmos para tudo isso que está por baixo dessa insegurança. Quando nós olharmos para esses medos, e sozinhos nós não olhamos para isso. Então, o quanto nós estamos dispostos a investir em nós. O quanto a gente investe de tempo, de recursos, de N formas em coisas que não agregam na nossa vida e nós deixamos de investir em nós. O quanto a gente diz que não tem tempo para investir em nós, não lê um livro, mas fica horas e horas olhando notícia que não traz nenhum benefício. Fica horas e horas em bate-papo, em reclamação, em lamúria de coisa que não traz nenhum benefício para nós. E às vezes é só uma mudança de percepção, uma mudança de olhar, já muda coisas profundas na nossa vida. Às vezes é só soltar, tá disposto a soltar essa crença que está criando a situação, ou seja, mudar o olhar sobre a situação, já começa a mudar a nossa vida. Então, quanto nós estamos dispostos a investir em nós? E quando eu falo investir, não é só dinheiro, não é só um curso, não é só uma terapia, não é só um livro. Vocês estão investindo em vocês agora. Vocês escolheram entrar nessa live. Vocês escolheram ao menos escutar. E vocês já estão investindo em vocês. E daqui a pouco alguns vão sair daqui e já vão começar a se perceber de uma forma diferente. Já vão começar a perceber espaços que estão se sabotando porque se sentem inseguros que antes não percebiam. Eu não gravava vídeo live, então não vamos nem comentar, né? Ao vivo, quem não gravava nem vídeo, porque tinha que ser perfeito. Porque tinha que ter domínio do que era falado. Porque lá atrás, nessa ideia de perfeição, nem 50 anos isso ia acontecer. Porque não existe perfeição. Mas eu gravei. E eu gravei. E enquanto eu fui gravando, eu fui olhando para as questões. E fui olhando, e fui olhando. E se vocês olharem os primeiros vídeos e olharem agora, e não precisa tanta diferença assim.
volta 3 meses e vocês vão perceber a diferença. Por que que eu trago tanto esses exemplos? Por que que eu trago essas questões? Porque é o universo que eu conheço, eu sei que é possível. E não só através de mim, através das pessoas que eu atendo também. Eu sei que a mudança é possível. E eu sei que cada um de nós tem essa capacidade. E vocês podem ter escutado durante anos e anos da vida de vocês, alguém pode ter incutido na cabeça de vocês lá na infância, que vocês não eram capazes, que vocês não davam conta. É mentira. É parar de repetir essa mentira que vocês compraram das outras pessoas. Porque isso é uma forma de a gente entregar o nosso poder para os outros. E é uma forma de nos controlar. Quando nós permitimos que o julgamento, que a crítica, que o que o outro fala tenha mais valor do que quem nós somos, nós estamos nos permitindo ser controlados. E quem entrega esse poder somos nós. Então, como seria a gente não entregar esse poder grandioso que existe dentro de nós e a gente começar a reconhecer que sim, eu sou capaz, sim, eu dou conta, sim, eu consigo e sim, eu vou criar a realidade que eu desejo. Só que não é conto de fadas, não é mundinho cor-de-rosa, não é colorido, não é só ficar mantrando. Tem ação, tem movimento, é sair da zona de conforto, é olhar para as questões que eu não estou disposta a olhar muitas vezes. E é no nosso tempo. Sem se culpar, sem se cobrar, sem se punir. É no nosso tempo. É se permitindo viver cada momento, experimentar cada momento. Então, como seria nós começarmos a semana aí numa energia completamente diferente? Nós começarmos essa semana olhando para o quanto nós somos potentes, o quanto nós somos grandiosos, o quanto nós somos seres únicos, não existe outro de nós nesse planeta. Como seria nós reconhecermos, olhar para tudo aquilo que a gente já construiu na nossa jornada e que sim, eu sou capaz de construir mais, eu sou capaz de ir além, eu não preciso criar problema para resolver. Sim, tudo aquilo que eu estou construindo na minha vida, eu dou conta, eu construí, eu criei isso. E a gente parar de se sabotar, a gente parar de se destruir através desses medos, dessas inseguranças. Como seria a partir de agora? Não é a partir de amanhã de manhã, é a partir de agora eu me escolher. E aí? Baixem as barreiras, baixem as barreiras, respira. Diz aí, eu destruo e descrio tudo que eu fui com o meu corpo até um segundo atrás. Eu destruo e descrio tudo que eu fui comigo até um segundo atrás. Eu destruo e descrio tudo que eu fui com os meus relacionamentos até um segundo atrás. Eu destruo e descrio tudo que eu fui com a minha vida e o meu viver até um segundo atrás. E o que se requer para eu reconhecer a minha potência? O que se requer para eu ser quem eu verdadeiramente sou? Que energia, espaço, consciência e escolhas eu e o meu corpo podemos ser para cada passo, a cada respiração, a cada batida do meu coração, ser mais feliz e grata pela minha vida, pelo meu viver, pela minha existência.
como seria a partir de agora eu me escolher. E aí, fica mais leve? Expande mais? Vai ficar gravado. Quem quiser, abre aí, assiste de novo. Pega esse exercício do final e faz todos os dias, todos os dias. Quando eu falo destrói, descria, ai, mas eu tô me destruindo, eu tô destruindo o meu relacionamento. Você tá destruindo a energia criada até ali e se permitindo criar algo novo. Você tá só destruindo e descriando toda a energia do que foi criado até agora e se permitindo criar algo novo. Pega a dica, porque fazer isso todos os dias faz uma limpeza incrível e movimenta. Só isso vai mudar a minha vida? Vocês vão começar a ter consciência, a perceber, as coisas vão começar a aparecer, as oportunidades começam a aparecer, as possibilidades começam a aparecer. E o que eu faço com isso? Ação. O que eu faço com as consciências que estão chegando para mim? Alguém tem alguma dúvida? Como estão? Então, uma ótima semana a todos, que seja grandiosa, de infinitas possibilidades e que vocês possam cada dia mais se fortalecer no ser de vocês, em quem vocês verdadeiramente são. E nos vemos aqui na próxima live, nos conteúdos, nos atendimentos. Quem sentir aí no coração de dar um passo a mais, de olhar para essas questões, de desbloquear isso, vou assumir a condução consciente da minha vida. Chama aí, agenda o atendimento e vamos transformar essas vidas, porque vocês são capazes, vocês dão conta, e eu não tenho a menor dúvida disso. Que a gente tem uma força gigantesca dentro de nós. Só não contaram para nós. E às vezes a gente só precisa de alguém que vá ali e diga: vem cá que eu vou te mostrar essa força aí. Certo? Então, uma ótima semana e gratidão a todos. E o que mais é possível.